Novo caso suspeito de varíola dos macacos no Ceará. Problemas oculares voltam a assombrar crianças e adolescentes. Veja também, Rodrigo Pacheco assume a presidência da República. Cesta básica de alimentos sofre aumento de 2021 para 2022. E ainda no jornal de hoje, a procura por alimentos regionais para este mês de junho. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite, eu sou Érica Prado e começa agora o União Brasil. Dos 9 casos suspeitos de varíola dos macacos no Brasil, 1 já foi descartado no Ceará. Entre os demais casos suspeitos, 5 são do sexo masculino e 3 do feminino. Há 2 casos sob monitoramento em hospitais, conforme informado pela Sala de Situação do Ministério da Saúde. A Secretaria de Saúde do Ceará informou ontem que recebeu a notificação de um segundo caso suspeito da varíola dos macacos. Ele foi atendido no município de Pacatuba e é residente em Maracanaú. Este caso segue em investigação epidemiológica. Foram aplicadas todas as medidas recomendadas, como isolamento domiciliar, busca de contatos e coleta de material para exames laboratoriais para elucidação do caso e para diagnóstico diferencial para as outras doenças que estão em processamento. E a saúde ocular de crianças e adolescentes após a pandemia de Covid-19 voltou a preocupar especialistas devido à grande exposição a smartphones e computadores. A pandemia de Covid-19 acentuou diversos problemas na saúde das crianças relacionados à exposição exagerada à tecnologia. De acordo com o especialista, um dos problemas recorrentes é a miopia. Hoje em dia, o uso das telas está em uma quantidade excessiva com as crianças. Por quê? Antes, nós utilizávamos as telas com as crianças apenas para lazer, para videogame, jogos eletrônicos. Porém, agora, as telas com a pandemia passaram a ser usadas também para dar aula. Então, as crianças ficam nas telas enquanto estão assistindo aula e nos momentos de lazer. Isso ocasionou um aumento dos casos de miopia. As crianças estão cada vez com mais precisando de óculos, com graus, com miopia, que elas não teriam se não fosse o uso das telas. Além dos problemas na visão, o excesso na utilização das telas pode ocasionar doenças relacionadas à saúde mental. A saúde mental afetada, uma mente adoecida, nós podemos ter possibilidade de surgir uma depressão. A depressão vai acontecendo muitas vezes por conta dessa tristeza frequente, embora tristeza seja diferente de depressão, dessa apatia, da falta de contato com o outro. Nós podemos ter também os transtornos de pânico. Então, aquela criança, aquele adolescente prefere ficar em casa e viver nesse mundo virtual do que descer, do que brincar com seus colegas. O transtorno de ansiedade generalizado, que é TAG, também pode surgir em decorrência de processos de excesso de telas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, são necessárias incluir regras saudáveis na utilização das telas no processo de desenvolvimento das crianças. Eu tenho 2 filhos, João Paulo de 11 anos e o Jorge de 15. Na rotina deles, no dia a dia, eu tento sempre ponderar o uso do celular. O João Paulo, de 11 anos, não usa o celular durante a semana, só pega no celular às sextas-feiras, sábado e domingo, e na segunda-feira já não usa mais. Por quê? Porque eu noto que quando o uso do celular é liberado, ele fica muito mais agitado, sempre focado no que vai ver na internet, no que vai ser lançado no YouTube, no que vai ser postado no Digital Influencer da preferência dele. Então, quando eu privo do celular,
a atenção dele para os estudos volta muito mais. Eu só o celular na sexta, no sábado e domingo. Foi um acordo que eu fiz com minha mãe para eu poder me concentrar mais nas semanas e tirar as boas notas. No próximo bloco, você confere a pauta política e ainda a expectativa de vendas para o mês junino. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assume presidência da República. Justiça rejeita transferência eleitoral de Moro para São Paulo. Assuntos para a pauta política. Com o presidente Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão e Arthur Lira em viagens internacionais, quem assume a presidência da República a partir desta quarta-feira é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele é o terceiro na linha sucessória. O presidente Jair Bolsonaro viaja nesta quarta-feira à noite para a Cúpula das Américas em Los Angeles, Estados Unidos, onde tem marcada uma reunião bilateral com o presidente norte-americano Joe Biden. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, está em visita oficial à Espanha até o próximo sábado. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, viaja à noite para os Estados Unidos e também participa da Cúpula das Américas. Será a segunda vez em que Pacheco assume a chefia do Executivo. E o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo decidiu hoje cancelar a transferência domiciliar eleitoral do ex-juiz Sérgio Moro de Curitiba para a cidade de São Paulo. Com a decisão, Moro, que é filiado à União Brasil, pode ficar impedido de concorrer a qualquer cargo pelo Estado. A decisão do plenário foi motivada por uma ação protocolada pelo Partido dos Trabalhadores. De acordo com a legenda, Moro indicou residir em um hotel e não comprovou um vínculo residencial, familiar ou profissional com o Estado, requisitos exigidos pela legislação eleitoral para a fixação do domicílio eleitoral. E foi divulgado nesta quarta-feira pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos a Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos. Na comparação entre maio de 2022 e maio de 2021, todas as capitais tiveram alta de preço. Das 17 capitais onde o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimento, 14 delas apresentaram diminuição no valor do conjunto dos alimentos básicos. Entre abril e maio, as quedas expressivas ocorreram em Campo Grande, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. As elevações foram registradas em Belém, Recife e Salvador. São Paulo foi a capital onde o conjunto dos alimentos básicos apresentou maior custo, R$ 777,93, seguida por Florianópolis, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Nas cidades do Norte e Nordeste, onde a composição da cesta é diferente das demais capitais, os menores valores médios foram registrados em Aracaju e João Pessoa. A comparação do valor da cesta entre maio de 2022 e maio de 2021 mostrou que todas as capitais tiveram alta de preço, com variações que oscilaram entre 13,17% em Vitória e 23,94% em Recife, e em maio de 2022, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de 4 pessoas deveria ser equivalente a R$ 6.535,40, ou seja, 5,39 vezes o mínimo de R$ 1.212. E o mês junino é de grande expectativa para o comércio. A época aquece a economia, incrementando as vendas de produtos regionais, levando assim a alegria para produtores e comerciantes. As festas juninas são comemorações que acontecem no mês de junho no Brasil. Nelas se comemoram 3 santos populares: Santo Antônio, São Pedro e São João. Também é o momento de consumir várias comidas típicas.
e a procura pelos ingredientes vem crescendo no centro de abastecimento no Ceará. O milho é campeão de vendas aqui na Ceasa e também em outros mercados, no caso Barbalha, Cariri ou até mesmo em Tianguá. Esse milho verde com um quadro chuvoso bom vem aquecer o mercado. O preço do milho verde não aumentou esse ano, está com um preço muito bom para o consumidor. E o consumidor está vindo às compras porque o milho verde é o campeão de vendas e ele aqui se transforma também em outros produtos. O bolo de milho, o fubá, mesmo ele cozido, assado, tudo isso aí, o mucuzá, a canjica, a pamonha, tudo derivado do milho verde que aquece o mercado e a economia do Ceará está cada vez crescente nesse período porque as chuvas foram boas. De acordo com Odálio Girão, na Ceasa o consumidor pode encontrar diversos produtos que fazem parte da culinária das festas juninas. Aqui nós temos um leque muito grande de produtos, temos a batata doce, que também é importante, a branca, a vermelha, e também temos o aipim, que é a macaxeira, também bastante vendida, o feijão verde, a carne do sol, a paçoca, até o inhame faz parte desse leque de produtos que a Ceasa comercializa. E além da goma, que faz parte o beiju, a tapioca também é muito utilizado, a paçoca, tudo aqui se encontra na Ceasa e aqui eles podem comprar em quantidade e fazer as suas vendas de varejo, ganhando a sua renda e o seu trabalho garantido nesse período junino. Os produtos típicos juninos podem ser encontrados a preço bem acessíveis. É o caso, por exemplo, do milho verde, encontrado a 60 centavos a espiga, do amendoim a R$ 14,00 o quilo, da macaxeira a R$ 2,00 o quilo, do coco seco, comercializado a R$ 2,00 a unidade, do milho para pipoca a R$ 5,00 o quilo. Esta padaria localizada em Fortaleza já está com alguns produtos aguardando seus clientes. Nós temos comidas típicas, nós temos o nosso vatapá de camarão, vatapá de frango, creme de galinha, tem o nosso baião nordestino. E a gente também tem bolos típicos, bolo de pé de moleque, bolo de milho, milho cremoso, bolo de grude, faz muito sucesso. Para Amanda Kelly, há uma grande expectativa de boas vendas neste momento. Esse mês de junho a gente tem uma grande expectativa de venda. Os bolos típicos saem bastante por conta dos eventos, né? A procura muito grande pelas comidas típicas também. E é um mês especialmente só para isso. E no próximo bloco você confere o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta quarta-feira. Vamos conferir agora o noticiário internacional com as imagens da Euronews. Subiu para 22 o número de mortos na sequência do descarrilhamento de um comboio à madrugada nesta quarta-feira no Irão. No último balanço, as autoridades anunciaram que pelo menos 87 pessoas ficaram feridas. Algumas estão em estado crítico. No entanto, estima que o número possa ser maior. O acidente ocorreu nos arredores da localidade de Tabas, a cerca de 550 quilômetros a sudeste de Teherã, a capital do país. O trem levava 350 pessoas a bordo. 4 dos 7 vagões saíram dos trilhos. O presidente iraniano Ebrahim Raisi anunciou que será aberta uma investigação para apurar as causas que levaram ao acidente. Na Alemanha, um carro atropelou uma multidão no oeste da capital de Berlim. Uma pessoa morreu e mais de 10 pessoas ficaram feridas. 9 estão em estado grave. O porta-voz da polícia de Berlim, Thilo Kablitz, explicou que o condutor foi contra um grupo de pessoas voltando depois para a estrada antes de bater de frente a uma vitrine de loja. O condutor foi rapidamente detido por pessoas que se encontravam no local e entregue às autoridades que o identificaram. A vítima mortal é uma professora de 51 anos e os feridos são alguns dos estudantes que acompanhavam ela. O Parlamento Europeu aprovou a proibição de venda de automóveis novos
com motor de combustão interna a partir de 2035. A decisão ainda precisa, no entanto, do aval dos governos europeus para se elaborar a legislação final. As negociações vão voltar à Comissão de Ambiente do Parlamento Europeu em nome de um compromisso para o pacote legislativo apresentado por Bruxelas com o intuito de reduzir as emissões de CO2 em pelo menos 55% até 2030, em relação aos níveis de 1990 e atingir a neutralidade climática em 2050. Vamos conferir as imagens que marcaram esta quarta-feira. A Secretaria Executiva de Defesa Civil de Pernambuco elevou para 119.523 o número de pessoas desalojadas no estado em razão das chuvas que atingem a região nos últimos 16 dias. O número de desabrigados passou para 9.134. De acordo com a Defesa Civil do estado, foram registrados na noite de terça-feira mais 5 deslizamentos de terra. No Recife foram 4 vítimas no deslizamento, uma delas, um adolescente de 13 anos, morreu. Pacientes retirados em macas e cadeiras de rodas do Hospital São Lucas, no Rio de Janeiro, por conta de um princípio de incêndio que começou por volta de 9 horas desta quarta-feira, começaram a ser levados de volta para a unidade de saúde ainda no fim da manhã. O hospital privado ainda não divulgou o número de pacientes que precisarão ser movimentados de seus leitos ou transferidos para outros locais por causa do fogo, que foi controlado pelo Corpo de Bombeiro por volta de 10 horas. Segundo nota divulgada pelo São Lucas no fim da manhã, não houve vítimas e as causas e os impactos do princípio de incêndio estão sendo investigados e novas informações serão divulgadas. O Ministério da Defesa soltou uma nota informando que as Forças Armadas intensificaram as buscas pelo indigenista e servidor da Fundação Nacional do Índio, Bruno Araújo Pereira, e pelo jornalista inglês Don Phillips na região do Vale do Javari, em Atalaia do Norte, no Amazonas. Segundo a nota, a Marinha enviou ao local uma equipe de busca e salvamento da Capitania Fluvial de Tabatinga. O Exército utiliza nas buscas cerca de 150 militares especialistas em operações em ambientes de selva que conhecem o terreno onde se desenvolvem as buscas. E fica por aqui o jornal desta quarta-feira. Se você quer ver o seu assunto ou a sua sugestão no nosso jornal, tem várias formas de participar. Seja pelo nosso Facebook, WhatsApp, Instagram, nosso canal do YouTube ou nosso e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Sua sugestão pode estar aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã. Continue acompanhando a nossa programação. União Brasil, informação além da notícia.